um impacto repentino e chamas ardentes. Eu pensei, eu vou morrer. Um violento acidente quase mata uma lenda da Fórmula 1. Graças a Deus eu me recuperei. Mas para o piloto Niki Lauda, que virou dono de uma companhia aérea, um acidente mais devastador ainda estava por vir. Recebi uma ligação do noticiário e eles disseram um dos seus aviões caiu. Ah, caramba! Nós não conseguimos achar a razão do acidente. O famoso campeão da Áustria desafia a sabedoria convencional. Se tivessem perdido só 10%, ainda estariam aqui. Lutando para descobrir a verdade. É o meu nome, o meu avião, o meu acidente. E descobre uma ameaça nova que está se espalhando na aviação moderna. Essa história é baseada em relatos oficiais e depoimentos de testemunhas. 26 de maio de 1991. Você precisa proar o leme para a esquerda, não é? O que foi? Você precisa proar o leme para a esquerda. Tá bom. O comandante Thomas Welch e o copiloto Joseph Turner estão pilotando um Boeing 767 de Bangkok, na Tailândia, para Viena, na Áustria. O voo é operado pela Lauda Air, uma criação do famoso piloto de Fórmula 1 austríaco Niki Lauda. Para mim foi um passo lógico. Depois de me aposentar das corridas, começar esse tipo de negócio. E foi o que eu fiz com a Lauda Air. Durante os anos 70, Lauda dominava as corridas de Fórmula 1. Nick foi o melhor piloto da sua época. A Ferrari de Niki Lauda ainda está na frente. Eu acho que o Nick é o austríaco mais conhecido desde Mozart. E assim que eles terminaram, o Niki Lauda recebe a bandeira. Ele ganhou o campeonato mundial 3 vezes. Depois usou sua fama para lançar uma nova carreira e uma nova companhia aérea. Uma das principais razões era dar aos passageiros um modo diferente de voar, um serviço melhor, uma comida boa. O avião tinha que seguir um certo padrão. O 767 da Lauda Air vai partir em menos de 15 minutos para uma viagem de 11 horas até Viena. É uma rotina que Niki Lauda conhece muito bem, porque ele não é só o dono da companhia aérea, ele também é um de seus pilotos. Quando você é dono de uma empresa e você pilota, é muito simples. Porque quando está com seus passageiros, você sabe o que está acontecendo. Dá para observar quais são os problemas e corrigir os erros mais rapidamente. Altitude 30 mil, velocidade 270 nós. No cockpit, o comandante Welch e o copiloto Turner monitoram seus instrumentos, enquanto o piloto automático controla a subida. De repente, o avião começa a cair do céu. Ai, Deus! Aqui! Espera um pouco! Os pilotos perdem o controle. E o voo Lauda 4 despenca para o solo. O avião cai em uma selva remota a 177 quilômetros ao noroeste de Bangkok. Eu estava em casa e recebi uma ligação do noticiário aqui de Viena e eles disseram um de seus aviões caiu. Quando as equipes de resgate chegaram, é imediatamente óbvio que não há ninguém para ser resgatado. Todos os 213 passageiros e 10 membros da tripulação estão mortos.
O avião decolou às 16 horas e os pilotos não declararam nenhuma falha em nada. O avião voou cerca de 25 minutos e de repente desapareceu da tela do radar. Então não temos nenhuma indicação do que pode ter acontecido com o avião. É a primeira vez que um Boeing 767 cai na história. A perda de um avião de fabricação americana pede uma ação rápida da Agência Nacional de Segurança do Transporte. A NTSB imediatamente envia o investigador veterano Bob McIntosh para a Tailândia. Era o primeiro acidente de um avião que estava a serviço intercontinentalmente. Há quase uma década, com registro de serviço perfeito. Era extremamente importante para nós sabermos o que tinha acontecido. 223 pessoas morreram. E um dos aviões mais populares do mundo está em pedaços em uma remota selva tailandesa. A maior parte do território era montanhoso e também era muito tropical. Nós reconhecemos que seria um grande desafio tentar identificar todos os componentes. O terreno difícil não é o único problema que os investigadores estão enfrentando. Tinha vários moradores locais por perto e, infelizmente, eles não foram controlados pela polícia local. As pessoas começaram a saquear e procurar tesouros no local do acidente. A primeira coisa a fazer é pôr um fim nisso. Os saqueadores estão atacando os destroços. Provas vitais correm o risco de desaparecer. Foi uma grande preocupação para nós que as partes importantes pudessem ter sido retiradas do local simplesmente por pessoas que não entendem a importância daquelas provas. Os destroços muito queimados se espalham por mais de 2,5 km de um terreno acidentado. Nós encontramos provas que o avião deveria ter se rompido ainda no ar, porque os principais componentes, o cockpit, a cauda, o corpo principal, estavam espalhados muito longe um do outro. Com certeza não tinham caído juntos. A grande área de destroços deixa McIntosh com uma certeza. O 767 se rompeu em pleno ar, não quando atingiu o solo. O que poderia ter causado isso? Então, está parecendo uma explosão. As testemunhas dizem que o avião explodiu e caiu envolto em chamas. As evidências apontam para uma possibilidade preocupante. O voo 4 da Lauda Air foi derrubado por um ato deliberado de sabotagem. Houve muita especulação sobre a possibilidade de um ato terrorista ter interferido no avião. Danshan, Tailândia. Feliz de ter você na equipe. Deixa eu te mostrar até onde chegamos agora. Esse é o Fred. A Boeing envia o seu próprio investigador para a Tailândia. Kevin Darcy conhece muito bem o 767. Ele ajudou a projetar o avião. Ele também suspeita que esse pudesse ser um caso de sabotagem. Que bom que esteja conosco. É muito raro que um acidente ocorra logo depois da decolagem, no início da subida. Meu pensamento inicial foi que era algum tipo de sabotagem, um míssil ou algo assim. Fazia só 3 meses que as potências ocidentais expulsaram o Saddam Hussein do Kuwait, na Guerra do Golfo Pérsico. A situação gera boatos de uma possível vingança. Um ataque terrorista contra um alvo fácil, a Lauda Air. Ideias como essa vêm na sua cabeça e você tem que se esforçar para tirar isso da mente, para poder ver o que os fatos revelam. A lista de passageiros sugere uma possível pista. Uma das pessoas que viajava no voo 4 era um conselheiro do Programa de Controle de Drogas da ONU. Donald McIntosh estava ajudando os tailandeses a enfrentar uma guerra contra a heroína. Talvez os poderosos traficantes que governam o Triângulo de Ouro das Drogas da Tailândia de alguma forma planejaram o desastre. Os investigadores começam a árdua tarefa de testar os destroços para encontrar resíduos de explosivos. O dono da companhia aérea, Niki Lauda, não está convencido de que um ato terrorista tenha derrubado um de seus aviões. Ele chega na Tailândia para ver pessoalmente. Minha primeira decisão foi ir lá pessoalmente.
e tentar descobrir o que aconteceu. E foi isso que eu fiz. Onde a cauda foi achada? Eu nunca tinha visto uma queda de avião em toda a minha vida. Aquela cena foi a imagem mais horrível que eu já vi. Cercado pelos restos espalhados de um avião que levava seu nome, Lauda fica chocado pela magnitude do desastre. Quando 223 pessoas morrem, as famílias, todo mundo quer saber por quê. E eu acho que o pior para as pessoas é se elas não souberem por que perderam seus maridos, filhos ou quem fosse. Lauda está determinado a descobrir o que deu errado. Se fosse um erro da Laudair, dos técnicos ou dos pilotos, eu era o responsável por todos. Eu certamente renunciaria. Sua certeza podia estar baseada no seu próprio passado traumático. No Grande Prêmio da Alemanha, em 1976, sua Ferrari se chocou contra um muro e explodiu em chamas. Lauda sofreu queimaduras de 3º grau na cabeça e no corpo. Ele quase não sobreviveu. E eu disse, eu não vou morrer. E, graças a Deus, eu me recuperei. Mas foi muito delicado, não por causa das minhas queimaduras. Foi a lesão pulmonar que foi o problema. Seus pulmões estavam muito feridos, por inalar fumaça tóxica em chamas. Mas apesar de seus ferimentos, Lauda só perdeu 2 corridas. Somente 40 dias depois dos médicos terem perdido a esperança e um padre ter se ajoelhado ao lado de sua cama, o campeão austríaco entrou de novo no cockpit de sua Ferrari vermelha brilhante. Ele estava de volta às pistas 6 semanas depois. Mas a causa de seu acidente quase fatal nunca foi descoberta. Dessa vez, ele queria que as coisas fossem diferentes. Depois da queda perto de Bangkok, o único jeito para ele sobreviver como uma pessoa íntegra era descobrir o que realmente tinha acontecido. Encontrar as respostas não seria fácil. As primeiras evidências do local do acidente já estavam levantando dúvidas sobre a teoria da bomba. Um dos detalhes mais importantes quando se trata de terrorismo é olhar nos contêineres das bagagens do avião e ver se eles estão de alguma forma danificados e de que tipo de dano é, se há algum sinal de explosão. Eu não sei. Não há carbonização. Não há torção para fora. Não parece bomba para mim. Nós não vimos nenhuma evidência de terrorismo. As caixas pretas podiam ter registrado pistas importantes sobre a causa do avião ter se despedaçado durante o voo. Mas elas estão muito queimadas. Para ter alguma esperança de recuperar os dados, os investigadores tailandeses precisam enviar as caixas para um laboratório sofisticado. Bob McIntosh pede que o caso seja analisado pela NTSB. Elas precisam ir para Washington. Havia uma razão óbvia, e era porque a aeronave era certificada pelos Estados Unidos e a Agência Federal da Aviação e a fabricante eram localizadas nos Estados Unidos. Dias depois do acidente, peças fundamentais do avião ainda estão desaparecidas, incluindo as turbinas. Encontrar os destroços no local do acidente do Laudair foi, com certeza mesmo, um grande desafio. Era montanhoso. Era uma mata muito fechada. Nós escalamos uma montanha, descemos até um vale e encontramos a turbina esquerda. Bom, olha só para isso. Depois, os investigadores veem algo de dar arrepios no mundo da aviação. Os investigadores na Tailândia descobrem algo surpreendente. O reversor do empuxo da turbina esquerda do avião estava totalmente acionado. Depois que nós vimos que o reversor de empuxo estava acionado, para mim foi chocante. Não era algo que eu, de fato, esperasse que fosse acontecer. Os reversores de empuxo ajudam os aviões a brecar durante a aterrissagem.
Eles funcionam redirecionando o empuxo da turbina para frente para diminuir a velocidade do avião. O lado esquerdo foi acionado em pleno ar. Sem dúvida. Os aviões têm proteções internas para evitar que os reversores sejam acionados durante o voo. Mas mesmo se isso acontecesse, não deveria causar um acidente. O pensamento geral do que aconteceria se um reversor fosse acionado em voo era de que o avião seria controlável. Que poderia fazer uma aterrissagem segura depois que aquilo acontecesse. Na verdade, testes de voo já tinham mostrado exatamente isso. Antes do primeiro 767 entrar em atividade, a Boeing tinha que provar que os pilotos podiam continuar voando em segurança depois de acionar um reversor no ar. Eu estava realmente em um dos testes de voo quando testamos o acionamento do reversor de empuxo. Houve muita vibração. Muito barulho. Mas o avião foi controlável. Os pilotos só sofreram uma pequena perda de sustentação. Como resultado, a Boeing certificou o 767 como sendo capaz de voar e aterrissar com segurança em qualquer posição que o reversor estivesse. Mas a descoberta de uma turbina com um reversor acionado é tão incomum que os investigadores concluíram que isso estava de alguma forma relacionado com o acidente. Como um reversor de empuxo derruba um 767? Está faltando alguma coisa. Se fosse descoberto que um reversor defeituoso poderia derrubar um avião, isso causaria implicações assustadoras em toda a indústria aérea. As vidas de centenas de milhares de passageiros em todo o mundo poderiam estar em perigo. Nós reconhecemos que tínhamos algo que era muito incomum e que exigiria uma série de análises. O reversor de empuxo acionado é a pista mais forte que os investigadores têm. Mas ninguém consegue descobrir como ele poderia ter causado o acidente. O que teria causado a perda do controle da aeronave? Porque já havia sido demonstrado e essa condição podia ocorrer no ar e dava para continuar e pousar. Os investigadores teriam que resolver o mistério sem a sua ferramenta mais valiosa. O gravador de dados de voo está tão severamente queimado que os técnicos da Agência Nacional de Segurança do Transporte não conseguem recuperar os dados. A decepção foi o gravador dos dados de voo ter sido completamente destruído, o que foi muito má sorte. Mas há boas notícias sobre o gravador de voz do cockpit. Ele sobreviveu ao incêndio. Pronto para tocar? Os investigadores dos dois lados do mundo podem finalmente ouvir os últimos momentos antes do avião da Lauda Air cair. Aviônica. Checada. Para mim, foi muito importante ouvir o gravador de voz para entender as coisas de uma forma melhor. Porque você precisa de respostas. V1. Rotação. Nós descobrimos que o copiloto estava na posição de monitoramento do piloto. O comandante estava pilotando a aeronave. Taxa positiva de subida. Recolhendo o trem de pouso. O gravador de voz mostra uma decolagem e subida normais. Recolher trem de pouso. Era todo um tipo de comunicação normal e eu conhecia aquelas pessoas. Então, para mim, foi muito difícil. Essa foi a parte mais difícil de toda a minha vida. Estamos livres para o nível 310 mantendo Lauda 4. O avião sobe para 2.100 metros sem problemas. Pouco mais de 5 minutos e meio depois da decolagem, o primeiro sinal de problemas. Droga. Isso está ligando. O que está ligando? É algum tipo de aviso. Os pilotos notam um alerta que aparece no cockpit. Poderia ser essa a pista que revelaria o mistério do voo 4 da Lauda Air? Washington. Os investigadores ouvem que os pilotos da Lauda Air discutem um aviso misterioso no cockpit. O que diz no manual sobre isso?
Falhas adicionais no sistema podem causar o acionamento em voo. Aguardar a operação normal do reversor após o pouso. Pare um segundo. Folhas adicionais no sistema podem causar acionamento no voo. Ele está falando sobre o aviso da válvula de isolamento do reversor? O aviso refere-se a uma válvula no reversor de empuxo do motor esquerdo. A válvula de isolamento hidráulico controla o fluxo de fluido hidráulico para os reversores. Quando ela é aberta, o reversor pode ser disparado ou acionado, e quando ela é fechada, os reversores não são acionados. Tudo bem? Deixa eu ver. A tripulação não parece preocupada com o aviso. O aviso da válvula de isolamento do reversor que foi apresentado à tripulação era uma situação anormal, mas não de emergência. E não exigia nenhuma reação da tripulação, além de estar sendo informada de que o reversor do empuxo podia não estar operante no momento do pouso. Tudo bem? Eles fizeram a coisa certa. Eles leram o checklist e o checklist disse podem continuar voando. Devo avisar o pessoal em terra? Não, deve ser a umidade ou coisa assim. Porque não está constante, fica aparecendo e desaparecendo. É. Não era uma questão de emergência e eles apenas só a discutiram. Sabe, isso não é... Bom, é apenas um aviso. Um aviso para que eles ficassem tranquilos, que não era algo que ia interferir no voo. Eu não... Pode ser um pouco de umidade ou coisa assim. Altitude... 30.000... Velocidade... 270... Por 5 minutos, nada acontece. E então... O reversor foi acionado. Ai, Aqui! Espera um pouco! Ai, droga! O capitão disse droga e reage como um piloto que está fora de controle, basicamente. E o copiloto não disse uma palavra nesses instantes do acidente. Então, para mim, foi muito óbvio que algo deve ter acontecido tão rápido, porque os pilotos, em geral, se comunicam uns com os outros quando há um problema. O gravador de voz do cockpit confirma que, seja lá o que tenha ocorrido, foi muito rápido. Apenas 22 segundos depois, eles escutam o avião sendo despedaçado. Despedaçando. A coisa toda foi tão difícil. Impossível de esquecer. Nick sabia que só podia ter sido um erro e que não era da companhia aérea, nem do Nick e muito menos dos pilotos. Nick Lauda está convencido de que o acionamento do reversor de empuxo foi a causa do acidente. A partir do momento em que Nick teve certeza de que havia algo de errado com o sistema, ele resolveu pressionar bastante a Boeing. Eu fiquei atrás da Boeing dia e noite para que as pessoas pudessem compreender que estávamos resolvendo aquilo. Que nós esperávamos encontrar a causa e garantíssemos que aquilo jamais voltasse a acontecer, porque essa era a resposta que aquelas famílias precisavam. Com a pressão aumentando sobre a Boeing, Bob McIntosh retorna ao local do acidente em busca de qualquer evidência que pudesse ajudar a explicar o que deu errado. Vamos começar. Ele acha que pode haver outro jeito de pôr as mãos em alguns dos dados que ele não conseguiu recuperar do gravador de voo muito queimado. Nós corremos até lá com algumas ferramentas rudimentares, como alicates, uma chave de fenda e outras coisas, e depois saímos de lá o mais rápido possível. As turbinas do 767 são equipadas com uma unidade de controle eletrônico, ou EEC. McIntosh espera que a memória interna da unidade tenha preservado um registro de como os motores do avião estavam operando pouco antes do acidente. E acertamos. Lá estava o EEC, o controle eletrônico da turbina, totalmente disponível para nós. Ficamos muito entusiasmados em tirar essa informação de lá, da selva, e levar para uma instalação de leitura adequada. Você tem um saco aí?
A questão fundamental agora era se os dados da turbina poderiam revelar por que os pilotos da Lauda Air de repente perderam o controle de seu avião. Washington. Os investigadores podem estar um passo mais perto de compreender o que derrubou o voo 4 da Lauda Air. Eles têm dados fundamentais da unidade de controle eletrônico da turbina do avião. Mas agora tínhamos a velocidade e também a informação da altitude. Apesar de não termos os horários exatos desses trechos de informações, elas nos levaram a entender a perda de controle. Reversor acionado. Uau! Isso com certeza é importante. Os danos dão a Macintosh uma imagem mais clara de por que o avião se despedaçou no ar. Operando em quase força total, a turbina esquerda de repente entra em marcha ré. Reversor acionado. Ai, Deus! Depois da exclamação do copiloto, reversor de empuxo, aconteceu muita coisa no cockpit. O comandante Welch imediatamente tenta corrigir o problema. Aqui, espera um pouco. As turbinas tinham sido levadas para a marcha lenta. Força total cortada. E até mesmo o combustível na turbina esquerda havia sido cortado. Corte de combustível. Mesmo assim, apenas segundos depois, o Boeing 767 está despencando para o solo quase à velocidade do som. Não tem mistério porque esse avião se despedaçou. A pura força da descida veloz despedaça a aeronave. Se você entra em uma queda profunda e aquela velocidade aumenta para além do que o avião foi projetado, a carga da aerodinâmica pode ser maior do que o avião pode aguentar. Essa revelação explica os depoimentos das testemunhas. A explosão que eles ouviram foi o avião se despedaçando. O fogo foi causado pelo combustível vazando dos tanques rompidos e inflamando. Nick Lauda viaja para a sede da Boeing em Seattle. Ele está determinado a descobrir por que uma falha que não devia ser perigosa matou 223 pessoas que viajavam pela sua companhia. Eu sei o que está escrito, mas não foi isso que aconteceu, sabe, na Tailândia. E eu disse a Boeing, ouçam, caras, é o meu nome, o meu avião, o meu acidente. E a Boeing compreendeu o meu problema, ou o problema, e nós continuamos trabalhando juntos. A determinação de Lauda é semelhante à insistência que ele demonstrou na Fórmula 1. Sempre incentivando seus mecânicos para ganharem uma pequena vantagem. Basicamente, eu entendi que quanto mais você trabalha com seu carro, seus engenheiros e seus mecânicos, para deixar o carro no dia certo, regulado, do jeito certo, ele pode ir mais rápido. Esse era o segredo. Tá legal, vamos experimentar no simulador. Era importante forçar a Boeing porque eles eram a única solução para toda a questão. Lauda recria o voo no simulador da Boeing. Tudo bem, vamos começar. Ele queria saber por que seus pilotos não puderam fazer o que o avião foi certificado para fazer, se recuperar de um reversor acionado. Aproximando 7.300 metros, velocidade 590 km por hora, mais 30 metros. Foi incrível. Porque o avião simplesmente virou e não podia fazer nada. Olhando para cada sequência lentamente e repetindo várias vezes, você percebe que não podiam ter feito nada. Os testes de Lauda na Boeing mostram que os pilotos do voo 4 não tiveram tempo suficiente para executar os comandos necessários para salvar o avião. Controlar o manche direito, desligar o autoacelerador, manete de potência para marcha lenta, desligar o motor esquerdo. Teria um tempo de 4 ou 6 segundos, onde um membro da tripulação teria que iniciar controles de voos contrários àquela condição para poder se recuperar de forma segura. Antes de qualquer coisa, você precisa descobrir o que está acontecendo com seu avião. Tudo em 6 segundos? Boa sorte. Só foi tarde demais. O avião atingiu uma posição de alta velocidade, empinando-o para baixo. Reversor acionado. Deus! Está claro. O acionamento acidental de um reversor de empuxo é muito mais do que um problema inofensivo. Ele pode ser fatal.
ficou evidente para a companhia Boeing, para as autoridades de certificação da Agência Nacional de Aviação e para os usuários do Boeing 767 ao redor do mundo que esse ia ser um problema muito, muito grande mesmo. A descoberta causa enormes problemas. Os investigadores precisam descobrir, em primeiro lugar, por que o reversor se acionou. De acordo com os projetistas do avião, isso não deveria acontecer. Eles entenderam depois de um tempo que foi bem óbvio que o reversor de empuxo fez o avião cair. Então isso estava claro, mas ainda precisava saber a causa exata. Principalmente o que você vai fazer no futuro para tornar os aviões mais seguros. O reversor acionou e aqueles caras não conseguiram se recuperar. Vamos descobrir por que isso aconteceu. Para o reversor acionar, é preciso ter duas válvulas separadas e independentes abertas. A primeira válvula é a válvula de isolamento que controla o fluxo de fluido hidráulico. Mas o reversor só vai se acionar se uma segunda válvula, a válvula de controle direcional, sair do modo parado para acionado. Os investigadores se perguntam se essa segunda válvula fundamental de alguma forma acabou na posição errada. Para a equipe de investigação, a válvula de controle direcional era uma peça fundamental da evidência que precisávamos para análise. Mas o componente fundamental não é encontrado em lugar algum. É provável que os saqueadores no local do acidente o tenham levado. A válvula de controle direcional era de cor dourada. Nós especulamos que alguém pensou que ela tinha algum valor para ser derretida ou até mesmo vendida. Precisamos encontrar a válvula de controle direcional. Essa não é a nossa maior prioridade. Essa é a nossa única prioridade. Eles oferecem uma recompensa em dinheiro para ter a válvula de volta. Nós realmente queríamos saber o que tinha levado esses reversores de empuxo a acionarem e aquela era a parte do equipamento eletrônico e hidráulico que iria nos ajudar. Seattle, Washington. 9 meses após o acidente, a peça aparece. Os investigadores finalmente colocam as mãos na peça que eles mais precisam. A válvula de controle direcional. Alguém apareceu para pedir a recompensa. Eles trouxeram a peça que precisávamos e ela foi transportada relativamente rápido para o laboratório de avaliação de engenharia em Seattle, Washington. Os investigadores estão ansiosos para saber em qual posição a válvula estava no momento do acidente. Em uma posição, ela manda o reversor de empuxo desligar e se manter desligado. Em outra posição, ela manda o reversor de empuxo acionar. Vários parafusos estão soltos e algumas partes estão fora do lugar. Assim que vimos aquilo, nós sabíamos que não íamos conseguir todas as provas que de fato precisávamos. Eles encontram terra dentro do componente. Um sinal claro de que ele tinha sido desmontado e depois remontado sem cuidado. É um grande golpe para a investigação. Foi decepcionante que, assim que recebemos a válvula, nós sabíamos que ela tinha sido adulterada. Os engenheiros vão ter que encontrar outro jeito de descobrir o que deu errado no avião da Lauda Air. Nick Lauda continua sua busca por entender por que os pilotos do voo 4 não conseguiram salvar seu avião. Ele analisa de novo as informações dos testes da Boeing, que mostram que um 767 perderia apenas 10% da sua sustentação se um reversor fosse acionado acidentalmente. Confie em mim. Se eles tivessem perdido só 10% da sua sustentação, ainda estariam aqui. Lauda compara as condições de voo usadas durante os testes da Boeing com as condições que seus pilotos enfrentavam no momento do acidente. Ele faz uma descoberta impressionante. Os voos de teste da Boeing estavam em uma altitude relativamente baixa, só 3.048 metros. Ninguém testou aquilo mais no alto. Faz uma enorme diferença se você está voando a 3.000 ou 8.500 metros, e isso é exatamente o que a certificação não percebeu.
O 767 da Lauda Air estava voando 2 vezes mais rápido e a uma altura 2 vezes maior que a do teste da Boeing. Uma altura onde o ar rarefeito torna muito mais difícil manter a sustentação. Começamos a discutir sobre o fato de uma possível perda de sustentação da asa afetada. Os engenheiros da Boeing podiam imaginar apenas uma possibilidade que faria um reversor acionar de forma inesperada em pleno ar. A teoria volta na ativação acidental das 2 válvulas fundamentais ao mesmo tempo. Tinham que estar tanto a válvula de isolamento como a válvula de controle direcional da turbina abertas para acionar o reversor. O problema é que eles não conseguem descobrir como fazer isso acontecer. E até que eles descobrissem, seria impossível impedir que isso acontecesse de novo. Tinha uma série de combinações de coisas que você precisava testar, como um relé com defeito, ou um anel rompido, ou, por exemplo, um fio em curto, ou uma sujeira em uma válvula, que combinados causassem o acionamento não desejado. Os engenheiros conseguem achar modos de ativar uma válvula ou a outra. Mas parece impossível ativar as 2 ao mesmo tempo. É sempre frustrante quando você gasta um tempo e um esforço enorme e você quer descobrir o que aconteceu, mas não consegue achar a razão do acidente. Um acidente catastrófico pode destruir pequenas companhias aéreas. Niki Lauda está determinado a não deixar que isso aconteça. O avião que ele perdeu representava 1/4 da sua frota. Ele precisava de outro avião no ar para manter o seu negócio. Uma das suas principais qualidades era o seu espírito de competição. E ele não aceitaria Não, isso não é possível. Ele encontra um avião na França que ninguém está usando. Depois de algumas semanas, ele foi adicionado à frota da Lauda. Eu comprei um 767 em Paris, voei até Viena para substituir o nosso avião que caiu, para continuar cumprindo nossos voos. Ter um negócio de companhia aérea é mais difícil do que ganhar 3 campeonatos mundiais na Fórmula 1, e eu digo isso porque os desafios dos negócios de uma companhia aérea são enormes. Os testes na Boeing finalmente têm resultados, e os engenheiros fazem uma grande descoberta. Eles agora são capazes de desencadear a falha dupla necessária para acidentalmente acionar um reversor. Nós conseguimos fazer o sistema acionar introduzindo um curto-circuito em um sistema. Os fios das 2 válvulas eram amarrados no mesmo prendedor. Uma falha em vários fios naquela amarração poderia ter desencadeado os curtos-circuitos simultâneos. Mas como os fios ficaram queimados demais no acidente, não houve como determinar o que causou o curto na amarração. Droga. Isso está ligando. A teoria explica o alerta contínuo no cockpit. Devo avisar o pessoal em terra? Não, deve ser a umidade ou coisa assim. Isso também explica o acionamento do reversor. Curtos-circuitos simultâneos. 2 curtos em 2 válvulas, exatamente ao mesmo tempo? Quais são as chances? Reversor acionado! Ai, Deus! Eu fiquei chateado que o avião fez uma coisa que o ser humano não pôde conter. O que nós descobrimos foi que o acionamento do reversor em voo era algo que poderia acontecer e nós nunca esperaríamos por isso. Para a indústria da aviação, foi um momento de orar para Deus. Nós não podíamos permitir que aviões voassem por aí com isso podendo acontecer.
Uma das lições mais chocantes aprendidas com o acidente da Lauda Air é como o acionamento de um reversor pode ser perigoso em alta velocidade e altitude. Outras companhias aéreas se juntaram ao questionamento de como isso poderia afetar a trajetória de voo até o ponto do piloto perder o controle. A resposta a essa questão nos faz voltar à década de 70. Para aumentar a eficiência do combustível, os projetistas começaram a criar projetos aerodinâmicos mais finos. Eles começaram a montar as turbinas mais perto da borda principal da asa. No caso do 767, eles estão muito mais perto da asa. E seu tamanho relativo à asa é muito maior. Então, o efeito do reversor de empuxo sobre o 767 seria muito maior do que seria em um 747. O projeto dos reversores de empuxo também muda. Os modelos anteriores usavam baldes na parte traseira da turbina que redirecionavam o ar perto da traseira da asa. Os projetos mais recentes redirecionavam o ar mais perto da frente da asa. Para descobrir como as mudanças podiam afetar a sustentação aerodinâmica, a NASA executa uma série de voos de teste especiais. Tudo bem, gravadores ligados. Voando um DC-8, os pilotos da NASA combinam a alta velocidade e a altitude do voo da Lauda Air. Tudo bem, você deve acionar aqueles reversores. Depois eles acionam um reversor. Lá vão eles. Os resultados são dramáticos. É muito forte, ele não aguenta isso. Houve uma perda de 25% da sustentação da asa afetada. Essa perda de sustentação resultaria em uma taxa de descontrole que seria extremamente difícil para uma tripulação combater. Estou atravessando. Acionar um reversor mantendo 3 motores funcionando normalmente manda o DC-8 para uma queda aterrorizante, caindo a quase 2.000 metros por minuto. Tudo bem. O experimento revela por que o avião perdeu tanta sustentação. Diferente de projetos anteriores, os reversores modernos interrompiam o fluxo normal de ar sobre a asa, o que diminuía a sustentação. Os resultados impressionantes mudam a aviação comercial em todo o mundo. O acionamento de um reversor de empuxo durante o voo não é mais considerado controlável. E uma série de bloqueios mecânicos agora garantem que, mesmo que as 2 válvulas sejam energizadas durante o voo, os reversores não podem ser acionados. Houve grandes esforços em todo o mundo para garantir que as melhorias de um sistema de bloqueio de sincronização fossem instalados em todo o avião operacional e todo avião que fosse fabricado a partir daí. Para Niki Lauda, a justiça foi totalmente feita. Aquilo me afetou muito. Eu fui afetado como um piloto, então isso me estimulou até o ponto mais extremo para descobrir o mais rápido possível o que tinha acontecido. O herói esportivo se transformou de vencedor de campeonatos em um protetor da vida dos passageiros. Nick queria, para seu próprio bem, resolver o assunto e, claro, para o bem de qualquer e todo passageiro que entrasse em um 767. A Lauda Air continuou a operar por mais 9 anos após o acidente. No ano 2000, ela foi comprada pela Austrian Airlines. Para mim, a pior coisa na vida são as coisas mal resolvidas. Eu odeio coisas mal resolvidas. E muitos acidentes aéreos ocorreram no passado e você, de fato, não soube o que aconteceu. E nesse acidente aqui, graças a Deus, ficou claro qual foi a causa. E ela foi consertada em todos os aviões de todo o mundo. Então eu acho que essa é a única coisa boa desse terrível acidente.